Olá, a nossa análise de hoje parte de uma imagem, assim, muito forte, uma chama que existe, mas que o fogo dela é mantido sob controle. Uhum. O que acontece, né? Quando uma força que deveria ser transformadora, ela é contida. Exato. E essa é a provocação central de um texto que a gente tem em mãos, do presbítero Marcos Benedito. O título já diz tudo. Quando a chama existe, mas o fogo é controlado. Ele se propõe a fazer um diagnóstico, às vezes bem duro, do que ele enxerga como o grande drama da igreja contemporânea. Isso. Então, o nosso papo hoje é para tentar entender o coração dessa crítica. Vamos mergulhar nos argumentos sobre a autoridade espiritual, a dinâmica entre liderança e comunidade, e essa busca por algo que muitos chamam de avivamento. É quase como analisar um laudo médico, né? Para entender os sintomas, a causa e o tratamento proposto. Perfeito. Vamos começar então pelo sintoma principal. O autor ele não aponta para a falta de atividades ou de conhecimento, mas para algo, assim, bem mais sutil. Sim, ele fala de uma crise de autenticidade, uma desconexão, sabe? Muito profunda entre o discurso e a prática. Como assim? A linguagem usada nas igrejas, segundo ele, é uma linguagem de poder, de unção, de milagres. Mas essa retórica toda não encontra um correspondente na vida diária, de temor, de obediência genuína à palavra. É uma espécie de inflação verbal, onde as palavras são muito fortes, mas a realidade é meio fraca. Exatamente. É quase como aquela empresa que tem uma missão incrível na parede, mas no dia a dia nada daquilo acontece. O texto até cita uma passagem de Mateus para ilustrar isso, né? Cita, sim, isso. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa citação, para mim, é a chave de tudo. Nossa, Ela descreve uma fé que se tornou performática. É mais sobre a aparência, sobre o que se fala, do que sobre uma transformação interna de verdade. peraí, isso é radical. O autor está basicamente dizendo que a autoridade de uma liderança ou de uma igreja não deveria vir do cargo, do título, Não, nada disso. mas da integridade, da coerência entre o que se prega e o que se vive. Se a gente aplicar isso hoje, nossa, isso muda tudo na forma como a gente enxerga a legitimidade espiritual. Muda completamente. E ele aprofunda isso ao analisar a figura de Jesus. A autoridade de Jesus, argumenta o texto, não vinha de um título formal. Não era isso. Vinha de onde, então? Vinha da submissão absoluta dele ao Pai. A vida dele era a mensagem. Por onde ele passava, as coisas mudavam. O pecado era confrontado, a verdade era dita sem filtro. Não tinha zona de conforto perto dele. Nenhuma. As pessoas eram obrigadas a se posicionar. E a crítica, então, seria que a igreja perdeu essa coragem de confrontar. Deixou de ser esse agente de perturbação para virar uma administradora do status quo. Isso. Eu gosto muito dessa expressão que o texto usa de administrar comportamentos em vez de tratar o coração. O que isso significa na prática, administrar comportamentos? É uma distinção sutil, mas mais crucial. Administrar comportamentos é focar em regra externa para manter uma aparência de ordem. Ah, tipo criar uma lista de pode e não pode. Exato. O que vestir, que música ouvir, onde ir. É muito mais fácil controlar o que é visível do que lidar com a complexidade do coração humano, né? Entendi. É mais sobre policiar a conduta do que entender a causa dela. É dizer não faça isso, em vez de perguntar por que você sente a necessidade de fazer isso. É um atalho. Um atalho que evita o trabalho difícil de discipulado, de caminhar junto, de tratar as feridas que levam aos maus comportamentos. E essa abordagem, segundo o autor, distorce conceitos teológicos que são centrais. Totalmente. A graça é pregada sem a contrapartida do arrependimento, o amor é anunciado sem o pilar da verdade, vira um evangelho de conforto que acalma, mas não cura. Que afirma, mas não transforma. O texto usa o exemplo da mulher adúltera em João 8, não é? Para ilustrar a abordagem completa. Sim, essa cena é a síntese perfeita. Jesus oferece misericórdia total. Eu também não a condeno. Mas imediatamente chama ela à responsabilidade. Vá e não peques mais. Uma coisa não anula a outra. Elas se completam. E a crítica é que
muitas vezes, a pregação moderna fica só na primeira parte, a do conforto. E esquece a segunda, a do desafio. E essa autoridade que não confronta, que não desafia, ela cria um efeito em cascata. O texto é bem direto nisso. Lideranças inseguras produzem igrejas passivas. Vamos desempacotar isso? O que seria uma liderança insegura nesse contexto? É o líder que tem medo de pregar certas verdades para não ofender ninguém, para não esvaziar a igreja? Exatamente isso. É o medo de perder o controle, de ser questionado, de criar desconforto. Esse medo faz com que a liderança, muitas vezes sem nem perceber, contenha a própria ação do Espírito Santo. Como assim? Em vez de liberar os dons e os chamados das pessoas, ela gerencia. Coloca tudo em caixinhas, em programas, departamentos. Tudo precisa passar por um funil de controle para que nada saia do script. E o resultado disso é uma congregação que aprende a ser passiva, que vai à igreja para assistir a um espetáculo e não para ser parte de um corpo vivo. Isso, e o texto usa uma analogia que eu achei muito, muito forte. A igreja deixou de ser um corpo para se tornar uma plateia. Nossa. Essa analogia é o centro do diagnóstico. Um corpo tem membros, cada um com uma função vital, todos ativos, sabe? Interdependentes. Se o pé não anda ou a mão não pega, o corpo todo sofre. Já uma plateia, É passiva. por definição. Ela senta, assiste, talvez se emocione, aplaude e depois vai para casa. A função dela é consumir, não produzir. Mas isso não é um pouco duro demais? Afinal, as pessoas trabalham a semana toda, estão cansadas. Talvez elas só queiram ir à igreja para receber algo, para descansar. Essa é a tensão. E é claro que a igreja é lugar de refúgio e alimento. A questão que o texto levanta não é sobre o descanso, é sobre a acomodação permanente. Ah, entendi. O problema é quando o receber nunca se transforma em doar. Isso, quando o alimento não gera força para o serviço. Para contrastar com essa imagem da plateira, o autor cita a igreja primitiva em Atos 2. E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A ênfase está nos verbos de ação, na participação ativa de todo mundo. Exato. E a coisa fica ainda mais séria com outra citação, essa do livro de Apocalipse. Qual delas? Tens nome de que vives e estás morto. Isso é fortíssimo. É a imagem de uma organização que funciona perfeitamente por fora, tem a programação, a música, o prédio. As redes sociais. Mas, por dentro, o essencial, a vida, se foi. A diferença entre uma organização e um organismo, né? Exatamente. O texto sugere que muitas comunidades se tornaram excelentes em manter agendas e organizar eventos, mas falharam na missão primária de formar discípulos. Tem muita programação, mas pouco quebrantamento. Isso. Tem um momento do culto, mas pouco altar, sabe? No sentido de um lugar de entrega real. A estrutura existe, mas a vitalidade espiritual se esvaiu. Ok. O diagnóstico é pesado. Uma crise de autenticidade que gera uma autoridade vazia que alimenta lideranças inseguras e congregações passivas. É um ciclo. Um ciclo vicioso. Diante de um quadro desses, qual seria a solução? Onde que está a esperança de cura, segundo o texto? A resposta que o autor dá é surpreendentemente simples. E talvez por isso mesmo tão difícil. Não está em novas estratégias, em marketing. Em eventos mais espetaculares, nada disso. A solução está em uma única palavra: arrependimento. Arrependimento é outra palavra que, assim como avivamento, pode significar muitas coisas. O que o texto quer dizer com isso? Arrependimento de quê exatamente? Não é só o arrependimento individual, por pecados pessoais. O texto aponta para a necessidade de um arrependimento coletivo. Da comunidade como um todo, sim. O reconhecimento: nós falhamos, nós nos tornamos uma plateia. Nós trocamos a verdade pelo conforto. Nós controlamos o que não deveríamos controlar. A frase de impacto que ele usa é: avivamento não nasce de estratégias humanas,
mas de corações quebrantados. Isso muda toda a lógica de causa e efeito. Normalmente a gente pensa que avivamento é algo que se produz, que se organiza. Pois é, mas aqui a ideia é que ele é uma consequência de uma postura anterior, de humildade e confissão. Então o avivamento não é um produto a ser fabricado. Não. É uma resposta de Deus a uma atitude do povo. A condição para isso está lá em 2 Crônicas. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. A ação de Deus vem depois da ação do povo. Exatamente. E o autor resume essa lógica em 3 frases curtas, que são quase como pilares do argumento dele. Quais são? Não existe avivamento sem arrependimento coletivo. Não existe fogo sem altar. E não existe glória sem cruz. Essa do fogo sem altar me pega. O que seria um altar hoje, na prática? Não é um sacrifício literal, né? Não, claro que não. Seria o nosso tempo? O nosso orgulho? Nosso controle? Creio que é exatamente isso. O altar, metaforicamente, é o lugar da renúncia. É onde a gente entrega o que mais valoriza para dar espaço a algo que a gente não controla. E a crítica do texto é que a gente quer o fogo, o poder, os resultados, mas sem construir o altar, sem o sacrifício da entrega. Isso. Queremos o resultado sem o processo. E a última frase, não existe glória sem cruz, reforça essa mesma ideia. Não tem atalho para a transformação. O caminho passa pela renúncia, pela morte do eu. Tu argumenta que isso é uma ilusão. Tentar ter o resultado pulando o processo é impossível na lógica do reino de Deus. E tudo isso nos traz de volta à imagem inicial, a do fogo controlado. Esse parece ser o risco final, a tentação mais sutil de todas. A de tentar domesticar o Espírito Santo. Exato. Tentar encaixá-lo nas nossas agendas, nos nossos programas de 5 passos, nas nossas liturgias previsíveis. Sim, e o autor cita João 3. O vento sopra onde quer. É uma imagem da soberania, da imprevisibilidade do Espírito. Ele não opera segundo as nossas conveniências. E a tentativa de controlar, de abafar a chama para preservar o conforto, o status, o poder, é o que, no fim das contas, leva à perda de relevância espiritual. A igreja pode até continuar com os prédios, com as programações, mas por dentro ela se torna oca. É quase como colocar um extintor de incêndio do lado de uma fogueira por precaução. O texto encerra com uma advertência bem direta de 1 Tessalonicenses, né? Não apagueis o espírito. É um apelo final, um chamado para que se permita que o fogo queime livremente, em vez de ser contido pelo medo. Porque o fogo é perigoso, por natureza. Ele consome, purifica, transforma. Controlar ele é anular o propósito dele. Exatamente. Então, fazendo um resumo do nosso percurso, a gente partiu de um diagnóstico de desconexão entre o discurso e a vida na igreja. Vimos como isso esvazia a autoridade, gera lideranças inseguras e uma comunidade que age mais como plateia do que como corpo. E a solução apontada não está em novas técnicas, mas num retorno radical ao arrependimento, à entrega e à libertação desse fogo de Deus. É importante notar que, apesar da dureza do diagnóstico, o tom final do texto não é de condenação, sabe? É de um chamado urgente. É um convite à reflexão e à mudança. Sim. A mensagem implícita é que, enquanto ainda existe uma chama, mesmo que pequena e controlada, há esperança de que ela possa virar um incêndio. Não é um atestado de óbito, é um chamado ao despertamento. Isso fica claro na última citação, também de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É um chamado para voltar à origem, ao primeiro amor, à essência da fé. E a frase que amarra toda a análise e fecha o texto é: porque o fogo de Deus nunca foi feito para ser controlado, foi feito para transformar. Uma ideia realmente poderosa. E isso nos deixa com uma questão para refletir. O texto foca muito na instituição, na igreja como um corpo coletivo, né? Sim, o foco é o coletivo. Mas e se a gente aplicar essa mesma lente para dentro? Para o indivíduo, como essa dinâmica entre a chama e a tentativa de controle se manifesta na nossa vida de fé pessoal? Formar.